Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho, nós vamos trabalhar matemática, tá? Vocês se lembram que na última aula de matemática, nós aprendemos sobre as figuras espaciais, as formas espaciais de planas? Vocês se lembram daquelas fotos, daquelas construções que foram projetadas, criadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer? Muito bem. Vocês se lembram que naquelas imagens, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, foram trabalhadas essas figuras geométricas, né? Olhem só. E o Oscar Niemeyer foi um arquiteto muito conhecido no Brasil por criar esses tipos de obras, de desenhos geométricos, né? Agora, para relembrar um pouquinho, a prof vai mostrar para vocês o seguinte, para vocês não confundirem. Vocês já estudaram lá desde o infantil as figuras geométricas, vocês se lembram? Do círculo, do quadrado, do retângulo e do triângulo? Muito bem. Essas figuras geométricas são chamadas de figuras geométricas planas. Por exemplo, ó, aqui eu tenho exemplo de um quadrado, tá? A prof fez ele com papel amarelo, certo? Isso aqui é uma figura geométrica plana, ó. Ele não tem conteúdo, enchimento, ele não é maciço. Ó, isso aqui é um quadrado, é uma figura geométrica plana. Agora, e esse aqui? O que ele é? Ele é um dado, certo? Mas agora estamos trabalhando com formas geométricas, com figuras espaciais, com formas espaciais. Que figura que lembra o dado? O dado lembra qual figura? Lembra um cubo, certo? Olhem a diferença entre um cubo e um quadrado. O formato é parecido, certo? Mas observem que o quadrado, ele não é maciço, ele não tem volume. E é o contrário do cubo. O cubo, ele é maciço. Vamos ver a diferença? Quantos lados tem um quadrado? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? E quantos lados tem um cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram a diferença? E ele é maciço. Ó, eu posso pegar em todos os lados, todas as faces dele, e eu sinto que ele tem volume. Então, isso aqui é chamado, o cubo é chamado de uma figura espacial, tá? Com o passar das lições, vocês vão entendendo mais sobre isso, tá? Agora, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Qual que é o nome dessa figura geométrica que vocês estudaram lá desde o infantil? Isso aqui é um triângulo. Muito bem. Quantos lados tem um triângulo? 1, 2, 3. Ele é maciço? Ele tem volume? Não. Então, ele só é uma figura geométrica plana, tá? Ele não é uma figura espacial, ele não tem volume, ele não é maciço, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um paralelepípedo. O paralelepípedo, ele lembra um retângulo, certo? Só que qual que é a diferença do paralelepípedo para um retângulo?
Assim como do quadrado que a prof mostrou antes para vocês, e a prof comparou o quadrado com o cubo, agora eu vou comparar aqui com vocês. Vejam bem, ele lembra um retângulo, essa figura, né? Mas ele é considerado um paralelepípedo, sabe por quê? Porque ele é maciço. Ó, ele é maciço, ele tem volume. Então, ele é uma figura espacial, tá? É o paralelepípedo. E sabe que objeto que é esse aqui? É uma peça de dominó, tá? É uma peça de um jogo de dominó. E ele é um exemplo de paralelepípedo, tá bom? Agora, a prof convida vocês a abrirem a apostila de matemática na página 53, para nós fazermos mais atividades sobre essas formas espaciais, tá? Como o cubo e como o paralelepípedo, tá? Daí, com o passar das atividades, vocês vão entendendo um pouco mais sobre essas formas chamadas de espaciais, tá? Vamos lá, então, na página 53. Todos comigo, tá bom? Então, na página 53, segundo ano, está escrito assim: exercícios número 1. Calvin Seibert é um artista de Nova York. O seu hobby é construir castelos de areia. Veja uma de suas obras. Olhem só que legal. Um castelo de areia feito por um artista de Nova York, que um de seus hobbies, o seu maior hobby é construir castelos de areia. Com certeza vocês já construíram castelo de areia, né? Mas vocês já construíram um castelo assim? Imagino que não, né? Já criaram um castelo, mas de outra forma, né? Geralmente a gente molha bem a areia e deixa a areia ir caindo, molhadinha, escorrendo pelos nossos dedos e caindo no chão e vai formando os castelos, né? Agora, já esse artista, ele criou o castelo com várias formas, né? Muito bem. Então, agora eu pergunto para vocês. As formas representadas nessa obra se parecem com quais sólidos geométricos? Esqueçam agora quadrado, triângulo, retângulo e círculo, tá? Porque eles não são sólidos geométricos, eles só são figuras geométricas planas. Agora nós estamos trabalhando com os sólidos geométricos. Quais são os sólidos geométricos que nós estudamos anteriormente aqui, ó, que vocês até desenharam? Vamos ver aqui, ó. Vocês se lembram desses sólidos? Esses são sólidos geométricos, tá? O cubo, o prisma, o paralelepípedo, né? A pirâmide de base quadrada, de base triangular, a esfera, o cilindro, o cone. Esses são considerados sólidos geométricos, tá? Então, olhando nessa foto desse castelo, quais sólidos geométricos que eles se parecem? Quais sólidos que vocês conseguem identificar nessa foto? Aqui, ó, o paralelepípedo, né? Pirâmide de base triangular. Qual mais? Esse aqui parece um prisma, né? Muito bem. Então, vamos escrever? Vamos escrever
quais os sólidos geométricos que nós conseguimos identificar nessa foto, que se parecem com sólidos geométricos. Eles não são, eles não têm as medidas certinhas dos sólidos geométricos, porque foi feito com areia. Foi um artista quem fez, né? Então, eles não foram todos totalmente medidos, bem certinhos, né? Mas eles se parecem, eles nos fazem lembrar, né, o formato de alguns sólidos geométricos. Muito bem. Então, esse aqui, por exemplo, nos lembra o paralelepípedo. Então, vamos escrever? Vamos lá. Paralelepípedo e prismas, né? Muito bem. Ah, e temos também a pirâmide, né? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada. Então tá, então vamos colocar aqui paralelepípedo, vírgula, prismas e pirâmides. Muito bem. Então essas foram as figuras de sólidos geométricos mais parecidas, né, com os sólidos geométricos que nós encontramos nessa obra feita por um artista de Nova York. Então, paralelepípedo, prismas e pirâmides. Muito bem. Agora, virando a página, na página 54. Vamos lá? Exercício 2. Esta é uma obra de Hélio Oiticica, que se encontra no Museu Inhotim, no estado de Minas Gerais. Qual é a forma de sólido geométrico que predomina nessa obra? Qual sólido geométrico que a gente, olhando essas imagens, a gente se lembra? Essas figuras se parecem mais com qual sólido geométrico? Com cubo, paralelepípedo, pirâmide, prisma. Qual sólido geométrico que essas figuras nos lembram? Paralelepípedo. Muito bem. Vamos escrever? Vamos lá, então. Paralelepípedo. Acento agudo no i, tá? Agora, na escultura número 3. Olha só que escultura diferente. Na escultura abaixo, quais são as representações de sólidos geométricos que você identifica? Quais sólidos que vocês conseguem identificar olhando essa escultura? Como é o nome desse sólido aqui? Cubo. Nós vamos escrever embaixo, tá? Mas só para ficar mais fácil para vocês identificarem, a prof vai escrever aqui, tá? Esse aqui, um cubo. Esse aqui, um paralelepípedo. Muito bem. E esse aqui? Uma esfera. Muito bem. Então, nós conseguimos identificar o cubo, a esfera e o paralelepípedo. Vamos escrever, então, aqui embaixo? Vamos lá. Cubo, vírgula, esfera e paralelepípedo. Muito bem.
Então, nós conseguimos identificar 3 sólidos geométricos nessa escultura. Agora, nós vamos para a página 55, exercício 4. Identifique os objetos da sala de aula ou da escola que lembram os sólidos geométricos indicados no quadro abaixo. O primeiro sólido geométrico aqui, como que é o nome dele? Paralelepípedo. Muito bem. Quais objetos que podem ser encontrados na nossa sala de aula ou na escola que tenham esse formato? Que tal os tijolos da parede da nossa sala? Eles nos lembram o formato do sólido geométrico chamado paralelepípedo. Vamos escrever? Então, vamos. Tijolos da parede, na verdade, não só da sala de aula, mas de toda a escola, né? Tijolos da parede da escola, das paredes da escola, né? Eles têm esse formato, o formato do sólido geométrico chamado paralelepípedo. Agora, qual objeto que nós podemos encontrar na sala de aula ou na escola que nos lembram o sólido geométrico chamado cilindro? Sabe qual figura que parece um cilindro? Um lápis. Ele não é curtinho, como essa imagem aqui. Mas se vocês observarem um lápis, peguem um lápis na mão e observem. Ele nos lembra o sólido geométrico chamado cilindro, tá? Lápis. Muito bem. Agora, a esfera. Qual objeto que nós podemos encontrar na nossa sala de aula ou na escola que nos lembra o sólido geométrico chamado esfera? O globo terrestre. Vocês se lembram que nós já fizemos atividade em sala utilizando o globo terrestre. O globo terrestre tem o formato do sólido geométrico chamado esfera. Então, globo terrestre. Muito bem. E agora, um prisma de base triangular. Qual objeto que nós podemos encontrar na escola ou na sala de aula que tenha um formato parecido com um prisma de base triangular? Procurando, sabe qual objeto que a prof identificou? Um parafuso. Um parafuso, tem parafusos com esse formato, e as porcas, a porquinha do parafuso, das cadeiras e das mesas, tá? Elas têm esse formato, tem algumas que têm esse formato. Mas se vocês, segundo ano, lembrarem, ou mesmo que não seja da sala de aula, em casa, se tiver algum objeto que lembra algum desses sólidos geométricos, vocês podem estar escrevendo o nome do objeto, tá? A tarefa estará correta, não tem problema nenhum. Então, esse prisma de base triangular, a prof identificou é chamado de arruelas ou porcas de parafusos das cadeiras e mesas, tá? Então, segundo ano, o último sólido geométrico, prisma de base triangular, né? A prof colocou arruelas e porcas dos parafusos das mesas e cadeiras. Das mesas e cadeiras, tá?
Daí, se vocês tiverem algum outro objeto que lembram vocês que tem esses formatos desses sólidos, vocês podem estar colocando, mesmo que não seja encontrados na sala de aula ou na escola, mas que podem ser encontrados na casa de vocês, algum lugar que vocês lembram, vocês podem estar escrevendo o nome desses objetos, tá bom? Agora, nós vamos para a página 56, nós vamos continuar aprendendo sobre os sólidos geométricos, que também são chamados de poliedros, tá? Porque os poliedros, lembram do exercício que a gente fez na outra aula, que nós separamos os sólidos geométricos em poliedros e não poliedros? A prof vai voltar lá para vocês lembrarem. Esses aqui, ó. Esses aqui são sólidos geométricos, certo? E no exercício da aula passada, vocês tiveram que desenhá-los separando em grupos de poliedros e não poliedros. Para nós lembrarmos, esses que não estão circulados são os poliedros. Eles são formados por retas, tá? Por retas. E os não poliedros, eles não são formados apenas por retas. Por exemplo, a esfera, o cilindro e o cone. Observem aqui, ó, a esfera ela é redonda, o cilindro também tem formato redondo na parte de cima e na parte de baixo. Ó, olhem aqui, ó, na lateral dele. E o cone também, ó. Tá vendo? Por isso que esses três aqui são chamados de não poliedros. Todos são sólidos geométricos. E esses três são não poliedros. E esses 6 aqui são poliedros. Agora, nós vamos analisar esses poliedros aqui do exercício, tá? Vamos ler aqui, então. Agora, você vai trabalhar com os poliedros, disponibilizados pelo professor e aprender a identificar seus elementos. Todo poliedro é formado por, olha aqui, todo poliedro é formado por face, essa parte aqui, ó, é chamada de face, tá? Onde está pintado. Essas partes que estão em vermelho são chamadas de arestas, tá? E os cantinhos onde as retas se encontram, nesses pontinhos aqui amarelos, são chamados de vértice, tá? Muito bem. Mas isso nós vamos aprendendo fazendo exercícios, tá? Muito bem. Agora, nós temos um exercício aqui para fazer. Vamos fazer? Complete o quadro com a quantidade de elementos dos poliedros, tá? Vamos lá, então? O paralelepípedo está perguntando assim: qual é a quantidade do número de faces que o paralelepípedo tem? Quantas faces ele tem? Face é cada parte dessas, ó. Então, quantas faces o paralelepípedo tem? 1, 2, 3, 4. Uma embaixo, 5. Uma lá atrás, 6. Quantas faces ele tem? 6. Muito bem. O paralelepípedo tem 6 faces. Agora, o cubo. Quantas faces o cubo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás. Também tem 6, assim como o paralelepípedo. E agora o prisma de base triangular. Quantas faces o prisma de base triangular tem? Vamos ver? 1, 2, 3,
4 e uma lá embaixo, 5. Então, o prisma de base triangular, ele tem menos faces que o paralelepípedo e o cubo. Vocês perceberam? Ele tem apenas 5. E a pirâmide de base triangular? Quantas faces ela tem? 1, 2, 3 e uma lá atrás? 4. Ela também tem menos faces que o poliedro, que o cubo e também que o prisma de base triangular. E agora a pirâmide de base quadrada? Quantas faces ela tem? 1, 2, 3. Uma aqui atrás e a outra aqui. 5. Tem 5 faces. Agora, nós vamos ver quantos são o número de arestas de cada sólido geométrico, tá? O que são arestas? São cada reta, tá? Cada reta é chamada de aresta. Então, vamos contar? No caso do paralelepípedo, quantas arestas o paralelepípedo tem? Então, vamos contar. Ó, lembrando que aresta é cada segmento de reta. Cada linha reta dessas são chamadas de arestas, tá? Então, acompanhe aqui com a prof, o cursor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí lá atrás, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas no paralelepípedo, tá? É só vocês pegarem, se vocês tiverem algum objeto em casa que tem o formato de um paralelepípedo, e peguem na mão e contem, para vocês verem a quantidade de arestas, que são cada linha, cada segmento de reta é chamado de aresta, tá? Então, o paralelepípedo tem 12 arestas. E o cubo? Quantas arestas o cubo tem? Vamos contar? Vamos lá. Então, vamos lá contar do cubo. É só vocês imaginarem o seguinte, o que tem aqui na frente do cubo tem lá atrás, tá? Então, vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Lá atrás tem uma face igualzinha a essa aqui. Então, ela também vai ter 4 arestas. Então, 4 mais 4, 8, certo? 8 mais 8, né? Então, porque 1, 2, 3, 4. Lá do outro lado tem 4 igual a esse. 4 mais 4, 8. Mais uma aqui, 9. Mais outra aqui, 10. Mais uma aqui, 11. E aqui atrás escondida tem uma igual a essa. Então, nós também temos o total de 12 arestas. Muito bem. Mesmo porque, se o paralelepípedo tem 6 faces e tem 12 arestas, o cubo, que também tem 6 faces, ele também vai ter a mesma quantidade de arestas que o paralelepípedo, certo? Agora, nós vamos descobrir quantas arestas o prisma de base triangular tem. Vamos contar? Vamos lá, então. Ó, 1, 2, 3. Na parte de baixo, que nós não podemos ver, ela também tem 3, certo? Porque ela é de base triangular. Então, 1, 2, 3. Mais 3 aqui embaixo, 6, certo? Mais
Então, 3 mais 3, 6, 7, 8, 9. Então, o prisma de base triangular tem 9 arestas. E o prisma e a pirâmide de base triangular? Quantas arestas será que ela tem? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide de base triangular tem 6 arestas. E a pirâmide de base quadrada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque tem outra lá atrás, né? Essa aqui, ó, sobe para lá. Então, são 8. 8 arestas. Agora, os vértices. O que são vértices? São cada encontro de segmentos de reta. Cada cantinho desse daqui é um vértice, tá? Muito bem. Vamos contar quantos vértices que tem cada figura, cada sólido geométrico? Começando com o paralelepípedo. Quantos vértices o paralelepípedo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um escondido lá atrás, 8. Tem 8 vértices. E o cubo? Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o outro escondido lá atrás, 8 também. Agora, o prisma de base triangular. Quantos vértices o prisma de base triangular tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e um outro igualzinho a esse lá embaixo, 6. Muito bem. Agora, a pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Vamos contar quantos vértices ela tem. 1, 2, 3, 4. Tem apenas 4 vértices. Muito bem. Agora, a pirâmide de base quadrada. Quantos vértices a pirâmide de base quadrada tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 vértices. Muito bem. Não se preocupem se ficaram com dúvidas, porque nós só estamos começando com esse conteúdo, tá? Nós iremos fazer mais atividades, tá? E daí vocês irão aprendendo, colocando a mão na massa, fazendo as atividades, tá bom? Agora, por exemplo, nós vamos trabalhar com as faces do poliedro. Vamos lá? Então, para fazer esse exercício aqui, o que a prof vai pedir para vocês? Que vocês peguem algum sólido geométrico que vocês tenham em casa. Pode ser um dado, que representa um cubo, ou pode ser alguma caixa para representar um paralelepípedo. Por exemplo, uma caixa de creme dental ou uma caixa que venha sabonete. Pode ser também representado nessa malha quadriculada aqui. Porque daí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse objeto, tem que ser um objeto que não seja maior do que esse quadrado aqui, né? Porque senão não terá espaço para vocês desenharem. Daí vocês vão colocar esse objeto aqui em cima e vocês vão contornar, mas com o auxílio de uma régua, porque não pode ficar torto, tá? Vocês vão contornar. Depois que vocês contornarem, vocês vão pintar o espaço de dentro,
tá? Porque isso representa a face, tá? A face do objeto desenhado. Daí, segundo ano, a prof pegou aqui aquela peça de dominó que no início da aula eu apresentei ela para vocês, tá? Então, eu coloquei a peça de dominó aqui. O meu não ficou totalmente reto porque eu estou fazendo com o cursor, com o mouse. Então, não tem como a prof utilizar uma régua, tá? Mas vocês, por favor, utilizem a régua para ficar bem certinho. A prof conseguiu um recurso aqui para fazer retinho, ó. Então, o objeto que eu escolhi foi uma peça do jogo de dominó, daí eu contornei, tá? E agora, o que é preciso fazer? Depois que vocês contornarem com o auxílio da régua o objeto, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aqui dentro, tá? Pintem para ficar assim como solicita o exercício, tá? Porque diz assim para colorir o interior de cada uma delas. Depois escreva o nome dessas formas. Por exemplo, o objeto que eu utilizei foi uma peça do jogo de dominó. Quando eu pego a peça do jogo de dominó, ela parece um sólido geométrico chamado paralelepípedo. Só que quando eu contorno ela me lembra um retângulo, que é o quê? Uma forma geométrica plana. Lembram-se da educação infantil que vocês estudaram? Círculo, quadrado, triângulo e retângulo? Então, todos eles são formas geométricas planas. Então, quando eu contorno, né, um sólido geométrico, ele vai nos lembrar uma forma geométrica plana. Nesse caso, a peça do jogo de dominó nos lembra um retângulo, tá? Então, a prof vai escrever aqui agora, tá? Retângulo. Vamos lá. E quando eu apoio a peça do dominó de pé, o contorno que eu consigo fazer, desenhar, é esse aqui, tá? Vocês façam o mesmo com o objeto de vocês, tá? Coloquem o objeto em várias posições e façam o contorno da face que está virada para o lado de baixo, que está virada para a folha, tá? E quando eu viro ele de lado, a peça de dominó, eu consigo esse contorno aqui, tá? Essa face. Então, através da peça de dominó, eu consegui fazer esses contornos. Eu encontrei essas faces, tá? Através da peça do jogo de dominó. E todas elas lembram o formato de um retângulo, tá? Daí vocês façam o mesmo com o objeto que vocês escolheram, tá bom? Muito bem. Daí a prof escreveu aqui retângulo em todas elas, tá? Agora, veja a forma de alguns objetos na página 58, tá? Veja a forma de alguns objetos. Observem esse aqui. Observem esse e observem esse aqui. Muito bem. Na letrinha A está falando o seguinte: contorne com um lápis de cor azul. Contorne com um lápis de cor azul o objeto que tem a forma de paralelepípedo. Qual desses aqui que tem forma de paralelepípedo? Esse
esse ou esse? Muito bem, a caixa vermelha. Então, eu preciso contornar a caixa vermelha com o lápis de cor azul. Agora, nós iremos utilizar o lápis de cor laranja. Com o lápis de cor laranja, vocês vão contornar o objeto que tem a forma de cilindro. Qual objeto que tem a forma de cilindro? A caixa bege, né? Então, nós vamos contornar com o lápis de cor laranja a caixa bege. Agora, com o lápis de cor vermelho. Com o lápis de cor vermelho, nós vamos contornar o objeto que tem a forma de pirâmide. Qual que tem a forma de pirâmide? Qual que tem a forma de pirâmide? Esse aqui, né? Então, esse aqui nós vamos contornar com o lápis de cor vermelho. E o chapéuzinho de festa de aniversário? Nós vamos contornar de verde o objeto que tem a forma de cone. O chapéuzinho de festa de aniversário tem o formato de cone, certo? Então, nós vamos contornar ele na cor verde. Muito bem! Então, essa foi nossa aula de hoje de matemática, tá bom? Um super beijo. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Até mais!